Uma boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria estar aqui com todos vocês e crendo que o Senhor tem nos dado essa oportunidade para que possamos ser edificados naquela medida que o Senhor tem para nós nessa oportunidade, nesse momento. Nosso reunir, ele precisa ser apreciado pelo nosso coração diante do Senhor, porque é um privilégio hoje encontrar homens que desejam estar aos pés do Senhor, com seus ouvidos abertos à sua palavra. Nesse tempo, a gente tem usado muito essa frase, né? Nesse tempo. Eu acho que vocês aqui devem ouvir muito essa frase, nesse tempo. E não é nenhum chavão de retórica, é uma realidade. Nós chegamos a um momento da história da humanidade que ele precisa ser discernido de acordo com a palavra de Deus. O Senhor busca encontrar um povo que seja tomado por este dom do discernimento. O discernimento espiritual é um dom que precisamos cultivar com a ajuda do Espírito Santo, porque ele é um dom do Espírito. Ele é um dom que traz a nós revelação, assim como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. E esse dom, discernimento do Espírito, ele precisa ser cultivado com a unção do Espírito Santo, com a revelação da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, creio que todos nós podemos dizer com toda a honestidade do nosso coração, com toda a sinceridade diante de Deus, espiritualmente falando, nunca tínhamos conhecido um tempo como esse. Então, por essa razão, a gente usa muito essa frase, nesse tempo. Porque mais do que alguém pode imaginar que seja um chavão de retórica, essa frase ela tem uma tônica de uma severa advertência para nós. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, para mim, estar aqui com vocês nessa oportunidade é de alegria, é de prazer diante do Senhor. Porque nós precisamos empenhar todos os nossos esforços para reunirmos e muito mais, valorizar cada reunião da igreja. Eu quero ler um texto aqui, uma porção em Efésios capítulo 4, e quero dar continuidade a isso que eu estou aqui abrindo essa oportunidade, no sentido de trazer uma palavra de encorajamento. Nós precisamos disso hoje. E aqui os irmãos escolheram muito bem uma reunião só com os varões, com os homens desta congregação. Então, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem maduro, feito, ou a perfeita varonilidade. A minha versão que eu estou usando, a versão brasileira. Então ele fala aqui do homem feito, isto é, o homem maduro. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele quer dizer que esse homem maduro, esse homem que, em algumas versões aí está perfeito, mas a palavra perfeição na Bíblia entenda-se por maturidade espiritual. Esse homem que adquiriu a maturidade espiritual é o homem que ele entrou, ele está na esfera da plenitude, da perfeita varonilidade. Aí ele vai dizer aqui algo muito importante: a medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe essa medida para nós. A nossa medida, irmãos, é chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos ter consciência que espiritualmente estamos avançando para isso. Aí ele diz, para que não mais, aqui agora ele vai fazer o oposto do que é esse homem, um homem perfeito, esse homem maduro, essa perfeita varonilidade,
essa medida da estatura de Cristo, ele vai colocar o oposto. O que é o oposto disso? Ele vai dizer para que não sejamos como meninos. Outra coisa, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pelo engano dos homens. Mas praticando a verdade em amor. Aí ele vai dizer agora no versículo 15, aí você pega o versículo 15 e liga com o 13, ele vai dizer como que a gente vai chegar a essa perfeita varonilidade. Ele diz, praticando a verdade em amor, crescer em todas as coisas, até chegarmos a Ele. O que é Ele? A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Até chegarmos a Ele, que é o cabeça, Cristo. Então você vê que esse tipo de leitura, ela coloca um esboço, uma sinopse, né? Ela abre a mente de Paulo e revela o coração de Deus. Essa forma de ler a Bíblia é a única forma de nos transformar, de nos alimentar. É a única maneira que você tem de realmente ler a Bíblia como a palavra de Deus e não como um livro. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, somos agradecidos a Ti por esta oportunidade, por esse tempo. Ó Senhor, vem nos ajudar. Quando nós lemos a Tua palavra e podemos tocar a vida, este rema que ela é, há no nosso clamor, há dentro do nosso coração um clamor ao Teu Espírito, ajuda-nos. Porque nós somos incapazes de nós e por nós mesmos, de tocar a Tua palavra no sentido espiritual, no sentido elevado da inspiração, da revelação. Que o Teu Espírito nos ajude nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, aqui nós já vimos, na medida que eu fui lendo, nós já vimos aqui uma pequena sinopse do que significa estes textos. Não vou entrar aqui na interpretação hermenêutica usando o contexto, porque Paulo ele vai tratar, a partir desse capítulo 4, daquilo que é a vida cristã prática dentro da revelação do que significa esta epístola aos Efésios. Creio que todos nós sabemos que os 3 primeiros capítulos desta epístola, Paulo expõe a doutrina. Podemos dizer assim que Paulo expõe a doutrina do ponto de vista mais elevado da sua exposição, aqui nesses 3 primeiros capítulos. Os 3 últimos, 4, 5 e 6, Paulo vai falar sobre a vida cristã. E a vida cristã aqui em Efésios é a vida cristã elevada. O grau de exigência sobre a vida cristã que Paulo expõe nesses 3 capítulos é algo extremamente elevado. Paulo não vai poupar aqui sobre o que é vida cristã. De maneira que, se você, baseado nesse tema, vida cristã prática, estudar os 3 capítulos de Efésios, esses 3, 4, 5, 6, você vai chegar à conclusão. Não é difícil viver a vida cristã. É impossível. E é. Se alguém disser para mim que tem uma fórmula para viver a vida cristã, peço que me ajude. Porque tudo que eu aprendi sobre a vida cristã é que ela é impossível. Todos os homens que tentaram, por si mesmos, viver a vida cristã fracassaram. Então Paulo vai nos mostrar que só há uma maneira de nós vivermos a vida cristã. Se Cristo se tornar a nossa vida. Aí ele escreve uma carta. E essa carta que ele escreveu, ela é como se fosse um pano de fundo. Paulo, quando ele estava preso em Roma, naquela prisão domiciliar, ele escreveu as cartas, chamadas Cartas da Prisão. Então foi um tempo que o Senhor propiciou para Paulo. Quando ele está sendo levado para Roma, ele tem aquela prisão domiciliar, assim termina o livro de Atos. Então os estudiosos creem que foi justamente nesse tempo que Paulo escreveu essas epístolas. Então Paulo escreve 2 epístolas que elas precisam ser lidas e estudadas juntas. Quais? Efésios, Colossenses. De maneira que dos 155 versículos de Efésios, mesmo que de forma condensada, nós encontraremos em Colossenses. Agora, uma coisa linda é que Paulo escreveu uma outra epístola aqui também, dentro desse contexto histórico da sua vida, Filipenses. E se você ler essas 3 cartas, você vai ver que Filipenses é como que uma moldura
dessas duas cartas. Porque nós vamos entender aqui em Efésios a vida cristã, nesses 3 últimos capítulos, a vida cristã no ponto de vista ou da definição, a vida cristã do ponto de vista da definição mais elevado. A vida cristã num plano mais alto. E quando você lê Colossenses, o foco de Colossenses está em Cristo, o cabeça. Cristo, sua pessoa e obra. A glória da pessoa de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é aquele que, sem a essência, a substância da sua vida, nada existiria. E se essa substância, esse ser divino não fosse encarnado e não fosse até aquela cruz, hoje tudo estaria desintegrado. Porque ele é a razão, a base de toda a criação. E é a glória de todo o propósito de Deus. Então, Colossenses foca muito nesta temática da cristologia. Efésios, Paulo vai abordar muito, especialmente, a questão da igreja. Aqui eu estou extraindo essa parte onde Paulo vai nos mostrar algo muito especial, que nós precisamos ter esse entendimento. Porque, meus irmãos, esse momento atual que nós estamos vivendo, o que constatamos é que chegamos ao ápice da apostasia, da frieza, da indiferença, do amor próprio. Nós vivemos uma era onde o poder do mundo virtual exerce muito mais influência nas pessoas do que o poder da vida espiritual. Estatísticas provam hoje que as pessoas gastam mais tempo olhando para o seu celular do que olhando para a Bíblia. É claro, eu até entendo, porque hoje nossa vida ela está toda limitada ou restringida a esse aparelho. Eu não acho que o celular é uma coisa do diabo. Eu acho que o celular é como o Jardim do Éden. Eu acho que o celular foi uma obra que Deus deu para o homem, sim. Deus capacitou o homem para que nós tivéssemos um celular. Mas assim como ele deu o Jardim do Éden para Adão e Eva, a serpente entrou. E ela entrou e iludiu, ela enganou. E a gente não está percebendo isso. Muitos estudiosos estão debruçados sobre este assunto. E o que eles estão descobrindo não é nada positivo. As mudanças de comportamento, as mudanças sociais, as mudanças que as pessoas estão sofrendo nos seus afetos, a maneira como elas estão construindo os seus relacionamentos, a maneira como as pessoas estão olhando para a vida. Eles ainda não sabem quais serão as consequências futuras para esse grande impacto que toda a sociedade vem sofrendo nesses 10 últimos anos pelo poder do mundo virtual ou por essa tecnologia do mundo virtual. Eu creio, irmãos, nós não podemos ser tecnofóbicos, porém nós precisamos ser sensatos e ver que o mundo está passando por uma profunda transformação. E hoje, o nosso papel, especialmente os irmãos que têm cargo de profetas e mestres nas Assembleias do Senhor, que são usados pela unção do Espírito Santo no santo encargo do ministério, é procurar ter esse discernimento de Deus, através da sua palavra, e ver como que estas coisas, essas ferramentas, elas estão se tornando nocivas. As pessoas estão completamente perdidas. Estudos provam hoje que nós olhamos para o nosso celular a cada 4,3 minutos. Você está olhando para o seu celular. Eu estava sentado agora no aeroporto, numa sala, e eu contei 15 pessoas. De 15 pessoas que estavam sentadas ali comigo, somente 3 não estavam olhando o celular. Então, esse é um comportamento que se tornou cultural, que se tornou, parece que até involuntário, as pessoas não estão percebendo. E o problema não é esse, porque sua conta bancária está lá, sua agenda está lá.
sua família, estão todos lá, seus amigos estão lá. Então, quer dizer, você está interagindo ali dentro. Só que o celular, ele não produz uma intimidade real. Ele produz uma intimidade artificial ou virtual. Tudo se torna virtual. Nada se torna real. Esse é o grande perigo. E por que eu estou usando isso? Apenas como uma pequena sombra, para nos levar a fazer uma reflexão da nossa vida, nosso papel como homem. O meu e o seu papel como homem. Mas o homem de Deus. Porque hoje já existe, isso é fato, é um estudo que é fato. A atual geração de homens, eles estão sendo colocados em segundo plano. Hoje existe todo um trabalho maligno e satânico que está destruindo a identidade do homem, como pai, como marido, como sacerdote. Hoje as críticas são absurdas, são críticas veementes, ácidas, especialmente olhando para a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro machista, que o cristianismo tem ideias machistas. Então cria-se muito. E vocês sabem muito bem que o movimento feminista é um movimento que tem varrido o mundo. E você vê que a mulher, e eu falo aqui com todo respeito, porque a Bíblia nunca tratou a mulher como objeto. Pelo contrário. A mulher é colocada num papel, segundo a palavra de Deus, e historicamente, nós vemos isso pela palavra de Deus, que chocou o mundo. Quando Jesus ressuscitou, ele confiou a mensagem da ressurreição às mulheres. Na igreja primitiva, as mulheres passaram a ter um lugar que nenhuma outra religião dava e nenhuma outra cultura aceitava. Porque agora as mulheres, elas eram recebidas com total liberdade, cuidado e amor, e os maridos eram ensinados a amar suas mulheres. Enquanto todas as culturas e religiões propagavam a poligamia, o cristianismo não. Então o cristianismo foi uma revolução em todos os sentidos. Porque o cristianismo começa a mostrar o papel da mulher e a sua identidade dentro de um contexto completamente diferente. E aí vai igualar a posição que o homem e a mulher têm diante de Deus. Que não é o papel do homem sobrepor a mulher. Porém que a mulher tem o seu papel distinto do homem. E da mesma forma o homem. Então hoje você vê que existe um trabalho satânico que está sendo propagado aí há mais de 20 anos. E nesses 10 últimos anos, isso tem se tornado uma verdadeira epidemia. E o pior é que os irmãos não estão percebendo. Os jovens não estão percebendo. Estatísticas provam que os homens morrem mais e estão muito mais vulneráveis a doenças e morte do que as mulheres. Estatísticas provam que os homens são muito mais vulneráveis a violências do que as mulheres, às agressões mais do que mulheres. E o mundo tenta mostrar o contrário. De maneira que não tem a lei do Zé da Penha, mas tem da Maria da Penha. Nós não estamos aqui, irmãos, condenando nem criticando a proteção que as mulheres têm. Mas vocês podem perceber que existe um espírito sutil, maligno, que tenta marginalizar o homem só porque ele nasceu homem. Parece que vai chegar uma época, se o Senhor não tiver voltado, que nós vamos ter vergonha de dizer que é homem. Que você vai ficar constrangido no seu trabalho de dizer que você é casado com uma mulher, com uma única mulher ou com uma mulher. Porque estes fundamentos que Deus colocou na ordem da criação e no seu supremo propósito, eles estão sendo destruídos. E o mais interessante é que nós, como cristãos, às vezes só criticamos, mas não olhamos isso na luz de Deus e nem à luz da sua palavra. Ficamos passivos. Em Goiânia nós temos, eu creio que vocês aqui também têm,
sei que vocês aqui também fazem, nós temos tempo de comunhão só com os homens, no sentido do encorajamento, do papel deles, dos desafios, das dificuldades, das lutas. A importância deles compreenderem que há um chamamento para isso. E nunca é o chamamento de sobrepor. Não é um chamamento de estar acima da mulher e nem do seu lar. Mas o seu papel como provedor, como cuidador, como sacerdote, seu papel profético na sua casa, tem sido uma batalha. Porque o mundo seduz os nossos filhos, nossos cônjuges, e às vezes ficamos como que indefesos dentro de casa. E hoje é algo muito comum. Os homens dentro de comunidade, eles se juntam, tem muitos ajuntamentos para jogar um futebol, para um churrasco, coisas que homens gostam, né? Mas não tem edificação, não tem cuidado, não tem mutualidade, não tem companheirismo. Semana passada, um irmão me convidou para tomarmos um café. Então, no momento que estavam tomando café, ele abriu o coração e disse: Luiz, eu não tenho um amigo no corpo de Cristo. Nas congregações por onde eu passei, os irmãos gostam muito de sair, tomar um café, brincar, contar história, falar de política, de futebol, essas coisas todas. Mas termina ali, todo mundo, eu ia embora. Chegou um momento na minha vida que eu estou orando a Deus para Ele me dar um amigo. Eu tenho conflitos, eu tenho dificuldades, há um peso muito grande. Esse não é o problema daquele irmão, talvez de muitos que estão aqui. E não é porque a congregação não dá abertura, é porque o próprio homem ele tem dificuldade disso. Abertura tem. Esta é uma assembleia que tem um pastoreamento saudável, porque eu conheço. Mas o homem por si só, ele já tem aquela barreira. Isso está errado, meu irmão. Nós precisamos de mutualidade, nós precisamos de ser ajudados, nós precisamos servir e ser servido. O mundo está aí. Satanás tem usado todas as suas ferramentas no mundo para poder destituir nossa identidade, nosso papel, em especial nosso papel como cristãos. Eu fico vendo muitas vezes os irmãos erguendo bandeiras que não tem nada a ver com a vontade, com o tempo, com o propósito, com o plano de Deus. E os homens, infelizmente, eles gostam disso. Isso para mim é mediocridade. Nós precisamos assumir o nosso verdadeiro papel como homens, segundo o padrão de Deus. Aqui fala, nesses textos que lemos aqui, existem algumas asseverações claras, severas, importantes, para nós vivermos a nossa vida dentro do nosso lar, dentro da sociedade, dentro da igreja, de uma maneira segura. Porque eu digo para vocês, esse mundo é muito perigoso, irmãos. Esse mundo é muito perigoso. E se nós, como homens, não tivermos um cuidado com a nossa vida, em todos os sentidos, tenho procurado encorajar muitos irmãos, porque depois que a gente desenvolveu esse tipo de relacionamento, de ajuda, de cooperação com os homens, temos percebido o labirinto onde muitos homens se encontram. E por que querem? Porque parece que é da natureza do masculino, do homem, gostar desses labirintos. E a gente precisa fazer uma limpeza que começa com a nossa mente, com a nossa disposição mental. A gente precisa, irmãos, cuidar disso. Você sabia que hoje causas de divórcio têm surgido dentro dos relacionamentos mais por causa das mulheres? Antigamente era comum os homens deixarem os lares. Hoje é as mulheres que estão fazendo isso e os homens estão ficando sozinhos, abandonados. Os últimos casos que eu estive envolvido no sentido de ajuda eram as mulheres que estavam deixando seus lares. Tragédia. Os homens não estão percebendo. Eu estou contando essas histórias tristes para despertar em você, para abrir os seus olhos, para você ver a gravidade, a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Não adianta você se despertar depois que tudo já desceu ladeira abaixo. O momento é agora. Permita o Senhor falar ao seu coração.
Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ao Senhor que o cajado que Ele tem nesse lugar possa te ajudar a conduzir sua vida. Porque existe uma passividade que ela é espiritual. Uma passividade que ela tem um aspecto espiritual. Tem um aspecto de possessão. Então o homem, pela sua responsabilidade de provedor, porque está sobre os seus ombros, às vezes, um peso muito maior, em termos de responsabilidade no lar, os seus compromissos no trabalho, enfim. Todas essas coisas vão pesando de tal forma que vai tendo um esgotamento mental e, consequentemente, um esgotamento espiritual, porque atrapalha a devoção, atrapalha a comunhão, o homem sempre está mais cansado, aí começa a vir aquele desânimo, chega em casa, às vezes o ambiente é meio conturbado, vai trazendo aquele desânimo, isso vai se acumulando, e ao longo do tempo, sabe o que tem acontecido? Os homens estão entrando no estado de depressão, e às vezes o orgulho de ser homem, ou por ser homem, não assume, não se abre e vai morrendo por dentro. E muitos desses, eles buscam satisfação na pornografia, nessas trajetórias de labirintos pantanosos, gasta muito tempo com páginas inúteis dentro desse mundo virtual, começam a cultivar vícios, hábitos malignos, carnais, mundanos, e esse mundo obscuro se torna um mundo paralelo. Por um lado está aqui um homem que com a sua família vem aos cultos, que está ali junto com os irmãos, procura se alegrar, procura se envolver, mas nunca cresce em termos de responsabilidade. Nunca cresce em termos de compromisso e responsabilidade no corpo. Sempre ali apático. E sempre a desculpa, ela é aceitável. Trabalho, cansaço, não deu, é isso, é aquilo. E a gente vai ouvindo isso, parece que está normal. Não está, irmãos. Não está. Porque você vai ver que todos os homens que Deus tomou e usou de uma maneira surpreendente, poderosa, eram homens ocupados. Eram homens que tinham grandes responsabilidades. Então nós precisamos da ajuda do Senhor para discernir o nosso contexto. Cada um de nós aqui precisamos discernir o nosso contexto. Saber o quanto do terreno, do contexto no qual nós estamos inseridos, Satanás já tem tomado. E talvez você não está vendo. E você pode perceber frieza no seu relacionamento, a falta de prazer no seu casamento, a falta de compromisso no corpo, um certo esgotamento mental, uma distimia, uma falta de humor, de alegria, de prazer em casa. É claro, irmãos, que relacionamentos são ambientes complexos. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de pessoas que têm uma fórmula para resolver relacionamentos. Então, hoje, se dá muito valor nisso. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade. Para mim, relacionamento conjugal, relacionamento de família, que envolve esposa, filhos, é um ambiente muito complexo. Precisamos de discernimento, de sabedoria do alto para poder discernir, e não tem fórmula. Não existe fórmula. Então, existe também a outra parte. Aí você pode até pensar, irmão, minha esposa tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, Deus quer falar com você. Aqui o assunto é comigo e com você. A gente precisa dessa ajuda do Senhor. Porque aqui o texto é muito claro. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, ao estado do homem maduro. O que é uma pessoa madura? Como que você define maturidade? Meus irmãos, maturidade, ela pode ser definida por duas palavras: tempo e experiência. Nenhuma fruta, ela amadurece do dia para a noite, precisa de tempo. Isto é, Deus, Ele busca em nós prioridade. E tempo é uma questão de prioridade e preferência. Então vamos definir tempo do ponto de vista espiritual.
Não podemos pensar em tempo em termos de cronologia. Tempo na Bíblia tem a ver com prioridade e com responsabilidade. Quando você estuda a história de Israel, quando Deus tirou Israel do Egito, isso foi no mês de março ou abril. O que Deus disse para eles lá em Êxodo capítulo 12, versículo 24? Este mês será o principal mês para vocês. Quer dizer, eles começam a sair do Egito ali entre março e abril, a história começa a ser contada por Deus a partir dali. Então, o tempo para Deus é aquilo que você vive plenamente para Ele. Isto tem a ver com preferência e responsabilidade. Se nós vivemos a nossa vida e as nossas preferências não estão debaixo do encabeçamento de Cristo, não tem a ver com a glória de Cristo, mesmo que seja o nosso prazer, mesmo que seja um tempo que você gaste para poder fazer economia, para adquirir algo, uma propriedade, se o que você está fazendo, você não tem em vista que Deus seja glorificado naquilo, você está vivendo para você. O que significa que por mais que você ganhe aqui na terra, você não está ajuntando o tesouro do céu. Então, isso é muito importante. Isso tem a ver, então, tempo tem a ver com preferência e com responsabilidade. E responsabilidade aqui não é só sua responsabilidade como um empregado ou empregador, ou como pai ou como esposo, não. Muito mais do que isso, também, porém muito mais, é a sua responsabilidade espiritual. Porque, irmãos, quando nós temos uma responsabilidade espiritual, nós passamos a ter um padrão, e o nosso padrão é medido pelos céus e não pela terra. Como que a gente vai fazer isso? Isso é um processo, isso não é uma caixinha de surpresa, isso é um processo que o Senhor trabalha na nossa vida. E se torna muito natural quando você tem essas duas palavras na sua vida, preferência e responsabilidade. Aí você começa a ter um padrão espiritual para tudo. Por que eu não faço isso? Porque eu sou um cristão. Por que eu não entro na roda dos escarnecedores ali? Porque eu sou um cristão. Por que eu não fico levantando bandeira política? Porque meu reino não é desse mundo. Por que todo mundo faz aquilo e você não faz? Porque eu não ando com todo mundo. Eu ando por uma porta estreita. Eu ando num caminho estreito. Eu ando para o alto. Eu não ando para baixo. Minha visão não é uma visão horizontal. É uma visão celestial. Então nós começamos naturalmente. Vamos ser provados em muitas situações. E esse padrão, ele se revela. Ele vai se manifestar. A gente acha, irmãos, que a tentação é uma coisa particular à nossa vida, e não é. Quando eu ou você somos tentados em alguma área, o que está sendo tentado em nós ali é Cristo. Vou te provar isso. Do ponto de vista do propósito eterno de Deus, só 2 homens foram tentados. Quem? Adão e Cristo. Entende? Adão e Cristo. Adão foi tentado no paraíso, Cristo no deserto. Adão foi tentado quando Satanás usou uma máscara, a serpente. Cristo não teve disfarce. O que foi oferecido para Adão? Foi oferecido para ele uma árvore. Para Cristo, foi oferecido para que ele se tornasse popular, transformando pedras em pães, espetacular, pulando do pináculo do templo, ou poderoso, tendo todos os reinos do mundo. Ele não quis nada disso. A tentação de Cristo foi muito mais aguda, muito mais profunda. Cristo estava num deserto, 40 dias sendo tentado. Adão foi tentado uma vez, Cristo foi tentado 40 dias. Imagina a tentação de... Quando Adão cedeu à tentação, ele caiu. Satanás se exaltou. Quando Cristo venceu a tentação, Satanás foi esmagado. Ali Satanás foi vencido. E porque ele venceu Satanás na tentação, ele também venceu Satanás na crucificação. Quando Cristo chegou até a cruz, Satanás já estava vencido. É claro, nós sabemos que Cristo, na sua humanidade, ele era invencível. Sua tentação não foi um teatro, foi algo real. Porque ele carregava no seu corpo essa carne humana. Ele tinha disposição para pecar? Nenhuma. Por mais que aquela carne estivesse debaixo
da maldição do pecado, nele nunca habitou o pecado. E o pecado jamais teve qualquer poder sobre ele. Por quê? Porque do outro lado, a sua natureza divina foi a natureza que revestiu a sua humanidade. Por isso ele era impecável. E isso faz com que nós olhemos com muita seriedade para essa tentação. Então, quando nós somos tentados, o que está sendo tentado em mim? Hoje, nós não estamos mais debaixo do reino de Adão, nós estamos em Cristo. Então é Cristo. Agora, aí está. Quando eu fracasso na tentação, o que eu faço? Eu estou permitindo que Adão viva em mim. Mas quando eu venço a tentação, eu estou exaltando a vitória de Cristo. Eu estou exaltando a vida de Cristo em minha vida. Então, o assunto tentação, ele é muito longo, eu não vou nem adentrar mais, senão a gente vai entrando aqui por algumas vertentes, mas esse assunto é maravilhoso. Porque a gente acha que a tentação, a gente restringe a tentação a nós. Ah, porque eu sou fraco, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Irmãos, você tem que entender, a vida cristã é um padrão elevado. Esse padrão é Cristo. Como eu disse, é difícil viver a vida cristã? Não, não é difícil, é impossível. Por isso que Paulo nos deu Filipenses. Porque lá em Filipenses ele vai dizer que Cristo é o seu viver. Cristo é o seu viver. Ele vai falar da experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Uma tem a ver com a realidade interior. A outra tem a ver com a realidade exterior. Se nós desejamos chegar a esta maturidade, nós precisamos entender isso. Maturidade tem a ver com tempo e experiência. E aqui tem algo a aprender. Tempo. O que é tempo no sentido espiritual da definição? Então nós já vimos. Preferências. Aquilo que governa o meu coração. Os meus afetos. O que eu desejo? Como homens, nós somos desafiados muito a ter. Está errado? Não, não está. O problema é que nós não entendemos que se você deseja ser um homem cristão no padrão celestial, então entenda que ter é sinônimo de mordomia. Mordomia. Porque você nunca vai levar para a sepultura os bens que você adquiriu. Por isso você tem que se colocar diante de Deus como mordomo e não como dono. Esse assunto é muito importante, irmãos, porque isso aqui é um assunto que define espiritualidade para nós. Então, preferências, também muitos pontos para a gente tratar sobre isso. Aquilo que governa o nosso coração, aquilo que me domina. Porque nós somos assediados o tempo todo. Muitas vezes pelos filhos, muitas vezes pela esposa, muitas vezes pelos amigos, muitas vezes pelos familiares. E a gente não discerne. Quantos irmãos estão emaranhados, estão perdendo o tempo, porque eles não discerniram a mordomia, preocuparam em ter, e não entenderam. Como diz lá em Provérbios, né? A sanguessuga tem duas irmãs, duas filhas, né? Ou a Dada, né? Esse é o grande perigo. É a gente não ver ou não discernir as teias, as ciladas que Satanás coloca no nosso caminho. E ele destrói nossas preferências. Nós precisamos aprender a colocar Cristo como primazia sobre todas as preferências. Isto é, quando Cristo é a primazia de Cristo vai governar nossas preferências e vai nos dar o discernimento do que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Não fazer nada pelo impulso. Porque o que Hebreus nos diz, o problema da avareza, você nunca se satisfaz com o que tem. Você nunca vive numa medida correta. E o grande problema de tudo isso, sabe o que é? É as pessoas perderem a paz interior, porque gera uma compulsão sutil, perniciosa, perigosa, que leva as pessoas ao endividamento. Isso traz um desgaste emocional, pessoal e conjugal, e outros mais. Quando a pessoa olha, isso destrói caráter, isso destrói família, isso destrói vida cristã. E por que muitas vezes não buscamos a sabedoria na vida do corpo? Aquilo que eu estava dizendo há pouco,
Um dos pontos delicados da comunhão cristã, especialmente no que diz respeito a homens, é que eles vivem como indivíduos e não como membros. No corpo de Cristo não existem indivíduos. No corpo de Cristo nós temos que ser membros. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer para nós como que os membros funcionam. Ele vai dizer que nós não somos membro no corpo como queremos, mas como Deus quer. Ele vai dizer ali, nessa porção, sobre a funcionalidade do corpo, que como membros, não apenas estamos no corpo na disposição de Deus, mas que devemos funcionar dando lugar para outros. Ele vai dizer também que, como membros, nós funcionamos em cooperação. Como membros, não pode haver isolamento, divisão. Isso é importante, irmãos. A palavra que a gente usa no sentido natural é amigos. Sabe o que é amigos? Dádiva de Deus. Amigos é dádiva de Deus. E falo para vocês, você pode procurar em família, qualquer lugar que você quiser, você nunca vai encontrar amigos que supere aqueles que Deus te dá como dádivas dele, porque amigos é uma parte de Deus dada a você. Porque Jesus é o amigo mais chegado do que o irmão. E ele dá ele mesmo para você na vida de outra pessoa, que você chama de amigo. Então, vamos avançar um pouco aqui. Esse assunto é muito prático, porque ele vai tocando alguns pontos da nossa vida. Então, saímos aqui de maturidade. O que é maturidade? Maturidade tem a ver com tempo e experiência. Agora vamos falar um pouquinho sobre experiência. Experiência, aqui não é experiência de vida, é muito mais do que isso. É experiência no sentido espiritual. Nós estamos definindo tudo de acordo com um padrão celestial. Experiência cristã. Experiência com Cristo. Deus trabalha por meio das providências. Deus trabalha por meio de caminhos sinuosos, pantanosos, difíceis, que às vezes nós não entendemos. Lembra lá em João 13, quando Jesus disse assim para Pedro: o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Então nós temos que compreender, meus irmãos, que Deus tem uma maneira de trabalhar na nossa vida por meio das experiências. As experiências espirituais, elas não visam a nossa derrota, a nossa destruição. Sim, a nossa edificação. Deus, Ele fala conosco de uma maneira amorosa por meio de circunstâncias difíceis. E um dia você olha para trás e você vai ver que cada situação estava ali, aquelas mãos furadas, trabalhando na sua vida. Tem uma carta escrita pelo irmão John Nelson Darby. Ele vai relatar todos os acontecimentos da sua vida, não todos, mas aqueles que mais marcaram a sua história. Então, nessa carta, a síntese é o seguinte, é que ele pôde compreender depois que em todas aquelas circunstâncias difíceis, de sofrimentos, de experiências dolorosas, de fato Deus estava ali trabalhando na vida dele. Isso é muito importante, irmãos, porque a nossa vida, ela precisa de experiência com Deus. Porque quando você passa por experiências, e você não consegue ver a face de Deus, você não consegue ver aquelas mãos furadas de Cristo, você sofre no isolamento, você cai no vitimismo. Isso te leva a uma frieza espiritual. Isso te leva a uma situação que o próprio Jó viveu. Enquanto Jó pensava que ele estava sofrendo sem uma causa elevada, sem um propósito de Deus, o que ele fez? Ele colocou Deus no seu tribunal. Se você já leu o livro de Jó, você saberá muito bem do que eu estou falando. Jó, ele começa a fazer acusações pesadas contra Deus. E aqueles 3 amigos, não são 3, 4 amigos, primeiros 3, Bildade, Elifaz e Zofar, que para mim eles não são amigos coisa nenhuma. Aqueles amigos começaram a acusar Jó. Eles acreditavam que Jó estava sofrendo por causa de pecados, isto é,
a teologia de causa e efeito. E eles começaram a acusar o Jó. E isso foi trazendo um grau de irritabilidade que Jó perde o controle emocional. E nessa perca do controle emocional, ele faz acusações sérias para Deus, ou contra Deus. Até que de repente o mais novo, Eliú, se levanta. E Eliú, ele traz a palavra para o coração de Jó. E quando aquela palavra penetra no coração de Jó, Jó silencia. Porque agora a majestade de Deus vai se revelar. E quando Deus se revela, Deus, ele abre a mente de Jó para compreender sua sabedoria e sua magnífica soberania. Quando Jó ouve isso, a sabedoria e a soberania de Deus, ele coloca a mão na sua boca. E Deus, ele mostra para Jó quem realmente Jó era na figura do hipopótamo e do crocodilo. Ali Deus desvenda o interior de Jó. Jó fica completamente estarrecido, a ponto de dizer que tudo ou todo o seu conhecimento de Deus era um conhecimento de boca para fora. Era um conhecimento aparente, era um conhecimento superficial. Mas agora ele estava tendo uma visão de Deus. E sempre que a Bíblia enfatiza a visão, é porque é a mensagem por meio da revelação. Ele estava tendo a revelação. Aqui é um ponto que nós precisamos considerar, irmãos. Quando a gente entende esse trabalhar de Deus por meio das experiências, quando você atribui a Deus, porque é impossível um cristão estar passando por qualquer esfera de sofrimento, ele não entender que por detrás disso Deus está. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco. Ele disse, se passarmos pelo fogo, Ele estaria conosco. Então Deus, Ele tem caminhos para nós. Existem situações onde talvez não iremos vencer. Existem situações que você vai fracassar. Existem situações que você vai se sentir derrotado. Tem dia que vai amanhecer e você não vai sentir a alegria chegar. O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã, mas tem manhã que a alegria não vai vir. Isso não quer dizer que Deus não está presente. Ele está. Você tem que acreditar. Porque nós convivemos com os irmãos e seus sofrimentos. Quando você passa a ter esta visão do supremo e eterno propósito de Deus, sua sabedoria e soberania, você começa a compreender a complexidade dos sofrimentos. Nós não temos resposta para todos os sofrimentos, mas precisamos passar com os irmãos em todos, ou por todos, ou com todos, ou todas as dificuldades que eles tiverem que passar. Nós temos que estar juntos, mesmo que não tenhamos uma palavra. Mas uma coisa é certa, o nosso papel é encorajar os irmãos a saber que Deus não está ausente, Deus está presente. O desespero de Jó, até aquela visão do redemoinho, era a desconfiança de que Deus não estava presente, de que Deus o havia abandonado. Então é muito lindo quando Deus vai se revelar e quando é escrito sobre a revelação de Deus, Deus no meio do redemoinho, a palavra ali é o termo Jeová. Nas melhores versões segundo a original. E essa palavra, o termo Jeová, é um termo muito profundo, é uma designação muito profunda. A etimologia dessa palavra, ela é tão profunda que alguns estudiosos chegam a dizer que ainda não conseguimos chegar à profundidade e o real significado do que é o termo Jeová. Mas dentre muitas aplicações, tem um sentido de mostrar aquele que está perto, aquele que sempre esteve ao lado. Essa é uma das designações do termo Jeová. Então, quando ele termina de falar, aí Deus entra em cena. O termo para Deus ali no hebraico é Jeová, aquele que sempre esteve ao lado. É interessante isso, aquele que sempre esteve ao lado. Aí Jó vai entender que Deus estava passando com ele todas aquelas dificuldades. Quando ele perdeu seus 7 filhos, suas 3 filhas, perdeu todos os seus bens, ele esteve ali naquela
naquela parte da cidade, fora da cidade, coçando sua pele com um pedaço de pedra, Deus estava do lado dele. E por que Deus não agiu? Por que Deus permitiu? Deus é Deus. A lei de Deus é Deus. Deus não pede conselho de ninguém. Ele não é obrigado a dar satisfação para ninguém. Deus é Deus. Tudo está no controle dele. E quando você lê o último capítulo da Bíblia, você descobre que tudo vai terminar bem. Porque Deus está no controle da nossa história. Então, meus irmãos, falo isso para vocês, experiência. Nunca vamos experimentar a maturidade se não passarmos por experiências. Se nós não entendermos os caminhos de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas dores, nas nossas angústias. Nós temos que, não é espiritualizar. Aqui o perigo é espiritualizar, não é espiritualizar, mas é entender que tem um aspecto espiritual sim. Nós não sofremos ao acaso. Deus não nos entrega ao sofrimento e dá as costas. Existe um cajado ali, existe uma vara ali no nosso sofrimento. Agora o ponto que eu quero mostrar para vocês é que experiência é o caminho para a maturidade. E é triste você ver tantos irmãos passando por duras provas e eles não compreenderem que é um caminho para a maturidade. Às vezes ficam amargos, às vezes ficam mundanos, às vezes ficam na defensiva, esfriam, ficam incrédulos. É triste você ver isso. Irmãos, escute. Não esqueça esta palavra. Deus vai nos levar, isso é fato. Tanto eu como você iremos passar por duras provas. Se for tentação, você já sabe, nós já falamos sobre esse ponto. Ou é Cristo, ou é em Cristo, ou é em Adão. Se for sofrimento, ou é vara ou é cajado. Mas o importante é que Deus está nos passando nessas experiências para que você possa chegar à perfeita varonilidade, a ser um homem maduro. Para que você possa ser uma expressão de Deus na vida das pessoas. Para que você possa ser um testemunho de Deus. Porque na atual conjuntura que nós estamos vivendo, se nós não alcançarmos essa plena maturidade, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, o mundo vai nos engolfar. Nós vamos cair na sedução deste mundo. Irmãos, não é fácil. Todos os dias nós temos que lutar. Nunca acorde pela manhã e pense que você está no jardim, num lindo jardim. Lembre-se que você está num campo de batalha, e o mais terrível é o campo de batalha, porque ele começa dentro de nós, começa na nossa mente. E depois ele vai nos assediando por fora, vai nos desgastando muitas vezes no nosso relacionamento conjugal. E a gente não percebe. A gente perde a visão celestial, perde a sensibilidade espiritual, perde o discernimento espiritual. E quando você vê, você poderia ter mudado aquela situação. Eu vejo muito isso na minha vida. Quando vou orar à noite, e eu peço muito ao Espírito Santo para me relembrar o meu dia. E muito do que estou orando tem a ver com o meu dia. E muitas vezes o Espírito Santo vai me mostrando as minhas falhas, as palavras impensadas, atitudes. E aí você vai aprendendo algo muito especial. Que a maturidade, ela tem uma consequência visível. Sabe qual que é? Não é um coração resistente, forte, prepotente. É um coração quebrantado. Um dos grandes sinais visíveis da maturidade é o quebrantamento. E a essência do quebrantamento é um coração arrependido. Se tem algo que a gente vai buscar muito na maturidade, é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele é uma consequência do quebrantamento, coração quebrantado. E esse coração quebrantado nos torna mais dependentes do Senhor.
Porque aí você vai aprender, na maturidade, é que você não vive com as suas forças, você não vive com as suas experiências. Você vive numa completa dependência de Cristo, do Espírito Santo. Não é com as suas forças. Você não vai ser uma pessoa que vai dizer, olha, na minha experiência, eu já passei por isso. Nós não vivemos das nossas histórias. Nós vivemos de Cristo na nossa história. Do que Ele fez, das derrotas, dos fracassos, das lutas. Porém, o Senhor sobressaiu na sua vida. O Senhor não te deixou lá abatido, destruído. Isso é muito importante, irmãos. Porque agora sim, aqui está um homem quebrantado. Você vê a ascensão da vida de Paulo. A ascensão da vida de Paulo é que, lá em 1 Coríntios 15, ele se sentia como o menor dos apóstolos. Depois, ele se sentia como o menor dos santos. E depois, o pior dos pecadores. Porque esse é o caminho da maturidade. Esse é o caminho da maturidade. Quando você realmente tem um coração rendido, quebrantado, coração arrependido. Alguém que reconhece que o pior pecador da terra é ele mesmo. Alguém que não se vangloria. Alguém que não depende de aplausos. E aí você pode dizer, estou caminhando para a perfeita varonilidade. Estou caminhando para a medida da estatura de Cristo. Quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, aí sim, será tragado em nós, será tirado de nós toda a incapacidade, todo o pecado, toda a morte. Aí a vida plena, tomará forma nesse corpo corruptível, será gerada em nós a incorruptibilidade. E aí nós vamos chegar face a face a Cristo, diante dele. Aí nós vamos entrar na sua plenitude eterna. Então, se nós queremos entrar nessa plenitude suprema, é importante, irmãos, que esse caráter seja trabalhado agora em nós. Então, como Paulo vai dizendo aqui, eu só vou terminar de ler os textos e a gente vai encerrar. Ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do homem perfeito, é o homem maduro, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, antes de entrarmos na plenitude de Cristo, nós temos que chegar à maturidade. Está vendo aí? Nunca vamos chegar à medida da estatura de Cristo, porque esta é a parte final, é o ápice da nossa espiritualidade. Qual é o ápice da nossa espiritualidade? Aqui está a estatura da plenitude de Cristo. Ele diz com todas as letras aqui, cheguemos. Está vendo? Cheguemos à unidade da fé. Aí ele vai avançando, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura do homem perfeito. Se você observar, são degraus aqui, que eu não abordei nessa ótica. Aí vai dizer assim, a medida, um dia nós vamos chegar à medida da estatura de Cristo. Nunca seremos como ele. Nunca. Nunca teremos a glória dele. Nunca. Porém aqui Paulo diz, não chegar à sua medida. Porque ele é a nossa medida. O padrão que Deus estabeleceu para nós é Cristo. O padrão de Deus para nós é Cristo. Por isso que ele nos deu Cristo como vida. Por isso ele nos deu Cristo como modelo. Por isso ele nos deu Cristo como vitória. Por isso ele nos deu Cristo para ser o nosso tudo. Isto é, em todas as áreas onde eu sou deficiente, Deus me deu Cristo. O padrão de Deus é Cristo. E como eu posso alcançar Cristo? Por meio do caminho da maturidade. O caminho da maturidade é o caminho de tempo, preferência e responsabilidade, mas também é um caminho de experiência. E na minha vida, nas circunstâncias pelas quais eu vou passar, eu preciso olhar para Cristo, firmemente para Cristo. Eu estou com uma crise no meu casamento, olhe para Cristo no seu casamento. Eu estou com uma crise com os meus filhos, olhe para Cristo nessa crise. Eu estou com um problema sério de doença, olhe para Cristo. Tenha Cristo em mente, porque em meio a todas essas difíceis experiências, pode ser que Deus não te dê o que você quer, mas Ele vai te dar o que é necessário, Cristo.
Paulo tinha um grande problema. Ele apresentou a Deus o seu problema 3 vezes. Primeira vez, segunda vez e a terceira vez. E quando ele apresentou a terceira vez, o que Deus disse para ele? Minha graça. Eu não vou remover o espinho. Você vai ficar com ele pro resto da sua vida. Isso ninguém prega, né, irmãos, aí na cristandade, né? Deus não vai responder o que você quer, Ele vai te dar o que Ele quer. Sabe o que Deus deu para Paulo? Algo que era maior do que o seu espinho. Deus deu para Paulo graça suficiente. Cristo é a graça suficiente. A minha graça te basta. Minha graça é suficiente. Ele viveu a vida toda com aqueles espinhos, com aquelas lutas, com as suas fraquezas, como ele vai dizer aqui no 2 Coríntios 12. Aí ele diz que ele passou a se gloriar nas suas fraquezas. Por quê? Por causa da graça. Numa versão, está assim, que ele tinha como que ele era um alvo de um boxeador. Tinha algo ali socando ele. Tinha algo que estava socando ele. Aí ele vai entender. Agora não precisava mais desesperar. Sua oração não foi respondida como ele buscava. Porém, Deus deu algo muito maior do que o que ele buscava. Ele buscava só a solução do problema. Deus deu para ele algo muito maior do que a solução do problema. Deu a graça. Por quê, irmãos? Porque Paulo tinha um espinho na carne. E a graça, ela é maior do que todos os problemas que você tiver. Por isso a graça é maior. Então Paulo buscava uma coisa só. O salmista diz: uma coisa peço ao Senhor, buscarei. O que ele queria? Habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Habitar na casa do Senhor, irmãos, é a coisa suprema. É o nosso alvo supremo. Porque a casa de Deus é a esfera mais elevada da espiritualidade, do desfrute, da glória. Esse assunto é um assunto que ele percorre de Gênesis a Apocalipse. O que esse salmista está pedindo? Ele está pedindo plenitude espiritual. Habitar na casa do Senhor. E esse termo, habitar, em Salmos, é muito importante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É outra forma de dizer que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa habitar no esconderijo do Altíssimo. E por aí vai. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender algo maravilhoso sobre isso. Mas deixe-me terminar aqui. Aí ele diz no versículo 14, para que não sejamos como meninos. Então qual que é o oposto de imaturidade? Imaturidade. Ele fala aqui, se nós não alcançarmos a maturidade, se nós não entendermos o tempo, preferência, responsabilidade, experiência, a maneira como Cristo se revela nas circunstâncias difíceis da nossa vida, o que nós vamos ser? Meninos. Meninos. Jogado de um lado para o outro. Levado por tudo que está à sua volta, por todos os ventos que sopram na sua vida, por todos os enganos, por todas as mentiras, você vai ser levado. Por quê? Porque você se recusou a crescer. Nós estamos vivendo uma geração que a psicologia e a neurociência chama de geração canguru, né? Adultos infantis e crianças adultas. Já viu isso? Crianças adultizadas, adultos infantilizados. Este é um assunto que a psicologia, como também a neurociência, está estudando. As pessoas estão achando normal isso. Adultos, homens, viram à noite, eu conheço vários, jogando videogame. Conheço casamentos que foram destruídos por conta disso. A esposa cansou. Você vê o padrão do homem, daquele que a gente conhecia no passado, dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje é uma geração que gosta de ser infantil, não gosta de responsabilidade. Adultos infantis. E as crianças, criança hoje com 10 anos, está falando grosso. Ela que diz o que ela come, o tipo de doce que ela quer, ou seja lá o que for. É a criança.
Eu sou de uma geração, e creio que a maioria aqui, a gente amava brincar de carrinho. Isso hoje, você entregar para uma criança, ela joga fora. Ela quer um tablet. Ela já assistiu todas as séries do Netflix. Criança de 5 anos hoje tem muito mais informação do que os nossos avós. Uma criança de 10 anos hoje, muito mais informação do que os nossos pais. Ela tem hoje na cabeça. Sério, irmãos. Eu fiz uma viagem há pouco tempo, fiquei encantado com o filho do irmão, mas encantado com a inteligência dele. Um negócio assim, fora do comum. Tudo que você perguntava, ele sabia. Tudo, eu fiquei impressionado. E tinha um irmão que me acompanhou nessa viagem, ficou mais impressionado do que eu. Ele falou, Luiz, incrível. Incrível a inteligência da criança. Criança de 10 anos, sabia tudo. Eu perguntava sobre um tipo de carro, ele me falava o carro, a ficha técnica do carro. Falei, se você fosse comprar um carro agora, qual carro você comprar? Ele me deu o nome do carro. Por quê? Ele me explicou tudo do carro. Falei, meu Deus. É isso que está acontecendo. Agora vai conversar com um adulto, ele vai passar Top Gun. Hoje é Top Gun. Todo mundo Top Gun. Marvel, né? Netflix. É isso que eles sabem. Como se a vida fosse uma brincadeira, irmãos. Como se Satanás fosse uma alegoria. É isso que está acontecendo. E hoje falar de maturidade para nós, irmãos, deve ser um grande privilégio. Que essa palavra seja uma espada cortante no meu e no teu coração. Então vamos terminar aqui. Aí ele diz, levado ao redor. Você está vendo aqui a clareza? Aí fica, sendo levado por todo o vento de doutrina. Surge uma novidade. Já levou. Os irmãos que poderiam dizer, irmãos, calma, tomem cuidado com essa novidade. Tome cuidado com esse tipo de coisa que está surgindo aí. Não, quando você vê, os irmãos estão no meio. São os primeiros a levar os filhos, a levar a família toda. Surge uma nova onda e não vê o grau de perniciosidade, promiscuidade, feminismo, tudo isso está sendo lançado, jogado aí. E por quê? Porque como Adão não protegeu o seu jardim. Adão, Deus diz assim, Gênesis 2,15, que Deus colocou Adão para lavrar o Éden e para guardá-lo. Então nós hoje, irmãos, a nossa geração de homens, não estamos guardando. Pelo contrário, nós estamos facilitando. E o pior é o resultado disso no futuro, nos jovens. Sabe o que especialistas sérios, cristãos sérios, especialistas na área da psicologia, tem estudado isso em muitos centros de pesquisa cristãos hoje. E não só isso, dentro da psicologia também tem se estudado a questão da juventude. Primeiro, que a adolescência, que na nossa geração aí, eu que tenho 56 anos, na nossa geração, 18 anos já virava homem, ia para o exército, já voltava homem formado, você podia soltar que dava conta da vida. Hoje não. Hoje a adolescência vai até os 28, 29 anos. Imagina. Hoje você pega uma menina de 22, 23 anos, não sabe fritar um ovo. Isso é fato, irmãos. As conversas são banais. Essa geração chamada geração canguru quer viver no conforto dos pais. Não quer sair da casa dos pais. Jovens estão casando tarde demais. Alguns não pensam nem em casar, outros não querem ter filhos porque querem aproveitar a vida. Esse é o conceito. Então o que acontece, irmãos? É os ventos que vão sendo jogados. Surge, e não tem nenhum filtro. Nós não colocamos filtro na nossa casa. Ah, mas o seu filho, sua esposa quer fazer, que você coloque o filtro. Que ele saiba que existe em você um filtro. Porque amanhã eles precisam saber que você não é só um filtro, é um farol por onde eles precisam voltar. Porque eles vão, se eles entrarem nesse caminho de trevas, um dia vão precisar da luz. Agora, o difícil é quando precisar da luz, ela está apagada. Ela não brilha. Paulo diz aos Colossenses que nós precisamos ser luzeiros. Luzeiros nesse mundo. Vamos lá, irmãos, terminando aqui. Aí ele diz assim,
Todo vento de doutrina pelo engano, né, fraudulência dos homens, pela astúcia, é tendente à maquinação do erro. Essa é a versão brasileira. Nesse texto está muito perto do original. Outra versão que chega muito perto do original é a Reina Valera também. Mas praticando a verdade, aí ele vai mostrar, praticando a verdade, cresçamos em todas as coisas. Precisamos crescer. Mas nunca vamos crescer se não praticarmos a verdade. Se ficarmos aí nas ilusões, se nós ficarmos aí nas falácias, nos debates, não aproveita para nada. Irmãos, de verdade, as pessoas estão aí apostando todas as fichas, que dependendo de quem for governar o Brasil, ou vai tudo melhorar ou vai tudo piorar. Irmãos, pode colocar o arcanjo para governar o Brasil. Coloque quem vocês quiser. Quem você põe o Papa. Põe o Papa argentino para governar o Brasil. Falo para vocês, irmãos, ninguém vai dar jeito nisso aqui. Certo? Porque nós não estamos caminhando para um futuro político melhor, futuro econômico melhor, futuro moralmente melhor. Senão nós temos que pegar essa Bíblia aqui e jogar no lixo. Porque ela diz que tudo vai piorar. Tudo. Nada melhorou em termos morais ou sociais, ou seja lá o que for. Todos os aspectos que você imaginar da moralidade social, você pode imaginar, tudo só tem aumentado. Então digo para vocês, a questão é espiritual, não é político. E nós precisamos começar a resumir nossa vida. Porque o anticristo está chegando. Eu não estou esperando ele, eu estou esperando Cristo. Eu estou esperando Cristo e sei que você está esperando Cristo. Nós estamos esperando é Cristo. Que ele vai vir. Mas ele não vai vir a minhas custas e nem a sua também. Mas nós precisamos apressar a volta do nosso Senhor. Isso precisamos. E não vamos apressar a volta do Senhor com imaturidade. Precisamos crescer em tudo. Cresça em todas as áreas da sua vida. Cresça. É o que o texto diz. Amados irmãos, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, essa palavra de encorajamento. Que o Senhor possa traduzir melhor esta palavra em cada coração aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Peço perdão aos irmãos pelo cansaço, mas eu gostaria muito assim de poder ter sido mais claro na exposição. Mas cheguei há pouco de viagem e fiquei tão feliz pelo convite que os irmãos me fizeram de estar aqui. E pensei que era meia dúzia de irmãos. E veio um grupo tão especial, tão bom, ver os irmãos aqui, maravilhoso estar aqui com os irmãos. E peço ao Senhor que esta palavra seja melhor aplicada à nossa vida. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, o teu Filho. Pedimos ao Senhor que, na tua infinita graça, misericórdia, venha falar a nós. Vem nos ajudar a discernir nossa vida na tua vontade, discernir esse tempo que estamos vivendo, todas essas circunstâncias que nos envolvem, nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa vida como homem, especialmente nossa vida como homem diante do Senhor. Abra os nossos olhos, nos tira do comodismo, da apatia, do sedentarismo espiritual. Abre os nossos olhos, Senhor, precisamos da tua ajuda. Precisamos crescer em todas as coisas. Precisamos trilhar esse caminho da maturidade. Nos livra, Senhor, de sermos infantis. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser uma bênção do Senhor na vida da igreja, no nosso lar, no nosso trabalho. Seja onde for, possamos ser homens de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.